Olá pessoal, esse aqui vai ser um vídeo um pouco diferente. Na realidade vai ser um apanhado de coisas, vai ser um bate-papo mais ou menos, só para mostrar aí um pouco dos livros que eu tenho e um pouco da minha jornada aí eletrônica aí. Às vezes as pessoas perguntam, curiosas, natural, né? E eu vou contar um pouquinho, espero ser breve. Para quem já está no canal sabe que isso é raro de fazer. Mas esse vídeo, na realidade, o estopim foi o seguinte. Eu acabei encontrando, eu estava fazendo um inventário das minhas coisas, tenho feito alguma coisa aí, aproveitando o tempinho de quarentena e tal, etc. E estava fazendo inventário e achei numa caixa de válvulas antiga, eu tenho algumas válvulas aí, talvez umas 100 válvulas por aí. E essas válvulas, e nessa caixa de válvulas estava guardado o manual do Philips Engenheiro Eletrônico. Então tá aqui, belezinha. Então eu ainda o tenho. Ele é absolutamente fantástico, muito bacana de se manipular. Mas o vídeo do Engenheiro Eletrônico eu deixei a versão em PDF, na realidade, que alguém tinha disponibilizado também, a mesma versão em português e tal. Então aí não se perdeu muito, mas fiquei muito feliz. E aí deu uma ideia aí de fazer um vídeo com a literatura que me inspirou ao longo de todos esses anos aí, né, os livros, etc. Então, bom, como todo mundo, moleque nascido na década de 70, nos anos 80, todo mundo fazia eletrônica de hobby, meu pai inclusive. E meu pai comprava a revista Nova Eletrônica, chegou a comprar algumas revistas da Saber, né, eletrônica também, que também era uma das grandes na época. E também tinha outras revistas, a Elector inglesa, e a gente tinha alguns exemplares dela, a Nuova Eletrônica italiana, que era Nova Eletrônica, o mesmo nome, e a Electronique Pratique, que era francesa, também com conjuntos muito bacanas, com kits muito bons. Então, kits não, digo montagens muito bacanas, né? Então tudo isso, tudo discreto, basicamente montagens na época eram transistores e circuitos integrados lógicos, né, lógica TTL, ou CMOS, tudo discreto, portas NOS, NAND, né, MSI, LSI, nada muito sofisticado, né? Microprocessadores, microcomputadores eram coisas relativamente raras e caras na época. A Nova Eletrônica tinha uns kits do Nestor e de um outro computador também que eu esqueci, que eram kits com o Z80 na época, famosíssimo, né? Parte do Sinclair, etc. Então nessa época já tinha uma certa computação, mas a gente fazia mesmo era eletrônica, né? Inclusive eu tenho uns cards aqui. Onde é que eu enfiei esses cards? São dessas revistas, né, da Elector e da Saber, etc. Que isso foi tudo acumulado ao longo aí, dos anos, né? Então, realmente muito interessante essa trajetória. E essas revistas, na realidade, há alguns anos, mais de 5 anos talvez, tinha um carinha chamado Luiz Pico, eu acho que ele tem até um canal, que ele disponibilizava links para download dessas revistas todas. E eu, pessoalmente, como garoto, eu comecei, meu pai, nossa, com essas revistas mais sérias, digamos assim, né? Ele me ensinou muita coisa, meu pai realmente me ensinou muita coisa prática, deixava eu fazer aí o ajudante dele, né? Eu segurava a solda, né? Eu era a terceira mão, eu segurava a solda enquanto ele segurava o fio ou a placa, etc. E o ferro de soldar, e aí a gente fazia essas coisas. Era bem bacana. E aí fui me enveredando cada vez mais nisso, né? E ele me ensinou muita coisa disso. Praticamente toda a eletrônica prática que eu tive, inclusive durante a faculdade, foi bagagem dele, é absolutamente fantástico. No entanto, ele tinha... Então, eu, como garoto, eu comecei a explorar essas revistas da Beabá da Eletrônica, de Virta Psicoeletrônica, que também estavam disponíveis no blog do Pico, em versão PDF, etc. E então essas revistas da Beabá Eletrônica do saudoso professor Beda Marques, né, são revistas muito bacanas aí que eu tive acesso. A maior parte delas eu tive acesso através de sebos, né, revistas usadas, as pessoas vendiam, porque eu cheguei um pouco
depois disso. Na realidade, as revistas já estavam em circulação, mas o sebo era mais barato, não tinha tanto dinheiro. Então, na realidade, eu acabava comprando algumas revistinhas de sebo, aquelas revistinhas típicas com uma plaquinha. As revistas vinham com uma plaquinha de circuito impresso para você montar uma das montagens dela, né? Então era super bacana, né? Ele já vinha tudo mais ou menos prontinho, né? Então era super legal de fazer. Então era super divertido. Tudo basicamente, de novo, transistores, lógica discreta, pisca-piscas à torta e à direita, amplificadores básicos, coisas de microfone, enfim, uma série de coisas, medidor de umidade. Nossa, eu fiz um para minha mãe, dei Dia das Mães para ela medir a umidade das plantas dela. Então, enfim, vários projetinhos assim que a gente fazia na época, né? E eu não chegava a ler muito mais além disso. Eram revistas, praticamente revistas. Era o que eles chamam de open source, né? Código livre, né? Era praticamente o código livre hoje em dia, era o hardware livre na realidade, porque você, quase livre, você comprava a revista, mas você podia copiar, você fazia o circuito, tinha todos os detalhes de projeto lá. Nem todos os projetos eram muito bem feitos ou muito bem testados, tá? Às vezes tinha um ou outro que você resvalava aí, você capotava feio. Mas as pessoas faziam muito dinheiro também com kits, vendia-se muitos kits, né? Vindo direto aí, como a gente morava em Brasília, né? Eu sou de Brasília, a indústria eletrônica não era o comércio de eletrônica não era tão avançado, tinha duas lojas saudosas, a Radelbra e até o Rex, e tinha uma terceira, a Yara Eletrônica, que era uma loja mais antiga ainda, mas não tinha muito mais do que isso. E quem for de Brasília vai lembrar dessa época, vai lembrar se estava envolvido nesse meio. Obviamente a gente estava longe da República do Líbano, no Rio de Janeiro, e da Santa Efigênia em São Paulo, que eram verdadeiras mecas aí da eletrônica, né? Você tinha de tudo. A gente não tinha acesso a isso, então não tinha acesso a componentes muito avançados. Uma coisa que a gente não tinha muito acesso eram transistores de RF, que a gente tinha, por exemplo, gostava muito de fazer transmissores, etc. E simplesmente não tinha acesso, né? As coisas, a gente no máximo acessava com BF494, que eram algumas dezenas de miliwatts, enfim. A história vai longe, mas aí, no final das contas era um pouco mais restrito o acesso, né? Você não existia internet, não existia nada, então basicamente era esse o nosso conhecimento aí da época. E aí com o tempo, na realidade, meu pai percebeu que eu comecei a me interessar mais para valer, então ele me deu um pouco mais de pilha, como se da maneira em deixar comprar mais livros, a gente visitar alguns sebos, visitar algumas livrarias, algumas coisas assim. E o livro que eu comecei a ver de maneira mais intensa foi um livro super bacana, que eu tenho, na realidade esse aqui é uma cópia que eu comprei há poucos meses, que a minha sogra me trouxe do Brasil. Eles ainda vendem da livraria Freitas Bastos, o site deles, e esse livro do Aitan Povas Ferreira é um livro bastante bacana, o curso básico de eletrônica, que fala bem da eletrônica do estado sólido e tal. Eu vou fazer um apanhadão geral dele mais a miúde. Mas esse é um livro super bacana, ainda vendido, e ele tem um pouquinho desatualizado do ponto de vista de componentes, etc. Mas ele explica, tem umas dicas muito bacanas de projeto, que esse é o ponto que, por exemplo, a gente copiava circuito, mas não aprendia a projetar necessariamente. Quer dizer, tinha algumas dicas e tal, mas você copiava, né? E isso aqui já começou a me dar os primeiros passos em projeto. E aqui é muito bacana. E isso, no mesmo tempo, enquanto eu estava fazendo esses circuitinhos da Saber e etc., teve um projeto específico, como a gente gostava de RF, de transmissores, e não tinha acesso a esses benditos transistores, tinha um projeto específico de transmissor de AM valvulado. Aí o bug da válvula me pegou, me mordeu o bicho. Aí eu fiquei fascinado com válvulas eletrônicas. E nesse caso, nesse ínterim, eu estava fazendo meu circuitinho de transistores, porque afinal de contas tinha que fazer umas coisinhas outras, né? Estava na crista da onda, digamos assim. Mas eu comecei a enveredar por válvulas, então eu fiz alguns projetinhos, uns osciladores aqui e acolá, fiz esse transmissor e acabei que o transmissor era um desastre, o projeto, nossa, o transmissor transmitia para tudo quanto é lado, interferia na TV, no canal 6, o canal 4, enfim, era totalmente desastroso,
Mas aí eu comecei a enveredar um pouquinho também por amplificadores de áudio. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a explorar os sebos e comprei muitas revistas antigas do Instituto Monitor, da Antena Eletrônica Popular. Comecei a comprar essas revistas da década de 60, porque tinha alguns circuitos muito interessantes de rádio. Tinha uma outra também, eu estou tentando lembrar, que começou a explorar também, tinha uns artigos muito bacanas de bobinas de Tesla. E aí também, válvula já era uma média tensão, bobina de Tesla era ultra alta tensão, eu fiquei fascinado, fiz e faço, tenho até hoje aí uns transformadores neon, umas coisas assim, mas que com criança, depois que as crianças nasceram, eu tive que botar um pouquinho no freio aí, porque afinal de contas elas precisam de um pai até pelo menos saindo de casa, mas um pai vivo, né? Mas eu sou fascinado também por alta tensão, tem algumas coisas aí que eu ainda preciso mexer, tem muita coisa aí, transformador neon, tem capacitores de alta tensão, até o que eu desmontei aqui do micro-ondas, guardei o transformador do micro-ondas também, uns 2 kVzinhos, capacitorzão parrudo, então tem muita coisa aí que eu gosto de fazer. E esses projetinhos de válvulas aí me levaram a conseguir economizar o dinheiro da merenda escolar. Eu economizava um pouquinho aqui, acolá e tal, não sei o que lá, e corria para os sebos para ver o que tinha de novo. Às vezes comprava revista e tal, não sei o que lá, e uma vez eu comprei um livro que foi absolutamente fantástico. Foi, na realidade, um dos livros primordiais que também começou a me interessar muito por transmissores. Na realidade, era esse livro aqui, eu comprei anos depois, mas era o curso de eletrônica básica do Van Valkenburg, Nugent Neville, que era um curso de eletrônica completo também da Freitas Bastos. Ele era a livraria grande da época, e eu tinha na realidade só o volume 4 que falava sobre transmissores, e aí eu me aprofundei, li tudo sobre transmissores e tudo valvulado. Esse livro é um livro também muito bacana, e esse aqui é o curso completo dos volumes 1 a 6. Eu acho que o volume 1, depois eu achei o volume 1 ou o volume 2, sei lá, tava tudo às pencas, né? Mas muito, muito fascinante, totalmente valvulado. Isso aqui é um curso desenvolvido pela Marinha Americana e foi traduzido para vários países aí. Também vou dar uma apanhada mais a miúde nisso daqui. E correndo de sebo em sebo, a gente também achava outros livros também. E um deles que eu comprei, e esse aqui não é a minha cópia também original, como do Aitan eu deixei no Brasil e tal, eu não sei onde é que foi parar, o Aprenda Rádio do Saba e do Cabreira. Esse era um livro muito bacana, super bisurado também, falava sobre rádio, concerto de rádio, tudo valvulado. Praticamente toda a discussão aqui é sobre válvulas. O Van Valkenburg, no final, ele fala sobre semicondutores, tá? Mas esse aqui é totalmente valvulado. Mas tinha cada dica fantástica e como funciona e tudo. Então, fascinava, né? Você tinha tempo livre, né? Quando você é mais jovem, né? Você tem muito tempo livre e tal. Então, esse também foi um dos bons livros. Essa cópia eu comprei anos depois, mas está caindo aos pedaços. Mas a minha outra cópia era bem mais bacaninha, era uma edição mais nova e tal. Mas muito bacana, o livro do Saba. Tudo correndo de sebo em sebo. Valia muito a pena os sebos do local. Esses aqui, o Saba e o livro do Van Valkenburg, esse grandão, na realidade, o que eu comprei no sebo em Brasília era os pequenininhos, né? Esse grandão. E o livro do Saba eu comprava nos sebos no Rio. O Rio de Janeiro tinha uns bons sebos de literatura no centro. Era fantástico. Meu pai levava a gente lá, a gente fazia a festa, né? E foi num desses sebos também que eu comprei um livro também famosíssimo, Marcos e Marcos, que era também um manual de rádio. Mesmo esquema do Cabreira Saba. Várias dicas, várias bisurações, principalmente válvulas. Discorria muito bem sobre isso. Esse é um livro muito famoso do Marcos e Marcos. Então é um livro muito, muito fascinante também. Se não me engano, esse aqui também... não, esse aqui é da Globo, esse aqui é da editora Globo. Mas são livros assim fascinantes, esse tipo de livro. Depois eu também vou fazer mostrar um pouco mais a miúde. E nos mesmos sebos também eu comprei os meus manuais de válvulas. Manual de válvulas elétricas, série numérica, gigantesco, absolutamente enorme aqui. Válvulas, diagramas esquemáticos, etc, etc. Diagramas esquemáticos não, diagramas internos das válvulas, né, com características resumidas. Absolutamente. Quando eu comecei a fazer os projetos de circuitos de válvula,
esse livro foi uma mão na roda que eu conseguia ver quais eram as diferenças entre cada válvula, etc. E o que a gente conseguia comprar, às vezes na sucata, comprar não, arrumar de amigos na sucata, ou desmontei muita televisão, catava as válvulas, só para brincar, né? E o que eu também achava no mercado local, que às vezes você também achava uma válvula ou outra, né? Achava aí uma valvulinha e outra e tal. E quando eu comecei a fazer os projetos dos meus amplificadores, e eu na realidade isso aqui eu também comprei no Rio, junto com o manual de válvulas, esse daqui era o meu manual realmente primordial. O manual da Miniwatt de válvulas e cinescópios. Obviamente que eu não estava projetando TV, mas esse manual com curvas de dados e etc. Isso aqui é absolutamente fantástico. Esse aqui era a série alfabética, com as ELs da vida e SCs, etc. E aqui era o complemento mais moderno, era o suplemento. Aqui era de 63 a 65, esse aqui é de 1966 a 69. Então, esses dois manuais da Miniwatt e BRAP, que era Philips, né, a divisão Philips de eletrônica, eles eram absolutamente sensacionais. E mais um tempinho depois, aí num sebo de Brasília, eu achei bem acolhidinho esse pequeno livrinho aqui de manual de válvulas, também outro manual. Esse aqui é fantástico, o livrinho, depois eu faço uma exposição mais a miúde. Mas esse livrinho aqui das edições Antena, tá? Do saudoso Gilberto Afonso Pena, PYAFA, me lembro disso. Mas é absolutamente fantástico. E aí, bom, enfim, o bichinho estava bem novinho, bem em bom estado, mas esse é um dos livros que se você abrir muito, ele se detona. Eu sempre tive muito cuidado com ele. Mas infelizmente esse aqui é uma relíquia, é um achado. Eu nunca mais encontrei nada sequer parecido aí nessas andanças. E esse guiazinho, ele corresponde às válvulas bem mais antigas, né? Então isso tudo só no plano de válvulas aí. Então eu estava fazendo transistores, porque fazia as coisas do dia a dia, fazia válvulas, porque eu gostava, um pouco de alta tensão aqui e acolá, mas nada muito grave ainda, porque eu não tinha transformadores especializados, etc, etc. E aí eu também fazia um pouquinho de eletrônica digital. E aí, na eletrônica digital, é que eu comecei a me enveredar, não só pelos TTL, mas eu comecei a me avançar por memórias. Aí comecei a estudar endereçamento de memórias, essas coisas todas. E no segmento de memórias, estava aqui o meu circuitinho, eu fiz aqui uma bateria eletrônica na realidade. Era praticamente um oscilador, você na realidade controlava isso manualmente, e aí você programava aqui duas memórias, né? Uma 6116, se não me engano, uma 6116 aqui e uma 2012. Na realidade você fazia aqui, você acionava até 8 instrumentos, 8 sons individuais, né? Através da memória, aqui você gravava os beats e aí depois botava ela para rodar e aí ela tocava no tempo aí desejado, né? Um esquema rudimentar, mas eu comecei a me enveredar bem por eletrônica digital, mais ou menos nessa época. Tudo discreto, absolutamente tudo discreto. Isso que nem processador tem. Na realidade eu gravava as memórias, apertando botões e chavinhas, etc. Mas isso aqui era uma técnica muito interessante e obviamente no famigerado papel milimetrado, que era o que a gente usava. Eu usava esse aqui que era um pouco mais barato, que era de papel mesmo. E obviamente que, claro que a placa de circuito impresso, como eu comecei a projetar, você usava os famosos normógrafos, né? Por isso que os componentezinhos eram todos do mesmo jeitinho e tal. Isso aqui tudo antes do CAD, né? E aqui a plaquinha de circuito impresso, né? Com os padzinhos aqui. Isso aqui você fazia na mão, né? No papel milimetrado. Meu pai, ele usava papel vegetal. Era mais fácil usando papel vegetal. Porque o papel vegetal é meio transparentezinho e tal. Então você conseguia produzir a placa de maneira um pouco mais fácil. E eu comecei a fazer esse projeto em papel comum. Porque o nosso papel... Ou o papel vegetal tinha acabado, eu não me lembro ao certo, ou o papel vegetal tinha acabado, ou não me lembro ao certo, mas a gente tinha um bloco desse bendito papel milimetrado, que aí você faz o que você precisa, né, para chegar no ponto aí. E aí isso já era um pouco mais tarde, quando eu acabei comprando esse livro aqui na famosa Citec, também no Rio de Janeiro. Tá, comprar essas coisas tudo no Rio de Janeiro. E um livro que abordava um pouco mais de eletrônica digital, memórias dinâmicas, inclusive já falava de memórias dinâmicas, essas coisas todas que para mim era
coisa do mundo da lua, eu nem falava de multiplexação, então eu comecei a me enveredar um pouco mais, entender um pouco mais a lógica digital a partir desse livro aqui, e tinha um outro livrinho também que não sei se foi a Saber que editou, a editora Saber, mas ele era um livrinho de eletrônica digital bem prático, tinha circuitinhos básicos de contador, etc, etc, que aí ele falava aí um pouquinho, aí eu montava os circuitinhos daquele livrinho, mas esse aqui era mais teórico, tinha mais explicações e tal, então eu li bastante disso. E em inglês, né, na realidade, você começa a desenvolver isso aí nessa área, não tem jeito. O inglês é fundamental. Mas esse também começou um livro muito bom, pelo menos naquela época, para mim, para começar a desenvolver essa parte digital. Aí entraram-se os anos 90, a ferro, a fogo, e aí eu acabei, foi a explosão do PC, e aí a eletrônica começou a ficar um pouco de lado, mas aí foi na época também que eu entrei na faculdade e fazer engenharia, né? Engenharia elétrica. Então eu comecei a estudar, obviamente, as matérias mais formais, circuitos elétricos e próprios circuitos lógicos também, né? Digitais, etc. Uma série de coisas mais formais, mas também diversifiquei bastante para eletromagnetismo, sistemas de distribuição, instalações elétricas, máquinas. Era um curso bem abrangente. Aí, então eu, na realidade, nessa parte da eletrônica robista em casa, ela ficou para trás, porque os computadores tomaram conta. E computador naquela época, quem usou computador nos anos 90, não só você tinha que se atualizar constantemente, porque os computadores ficaram desatualizados em 1 ano, 6 meses, 1 ano, mas também você tinha que, a manutenção era mais ferrada, e eu ajudava todo mundo na faculdade, configurava o computador de todo mundo, corrigia problema, eu era o cara do computador, né? E da faculdade. Então me tomava um tempo e uma energia incríveis. Então a eletrônica nessa época ficou realmente desgarrada. Mas mesmo assim, eu comecei, então na faculdade eu começava a estudar sistemas e coisas um pouco mais interessantes, mais diversificadas. Uma delas, por exemplo, eu tenho poucos livros da época da faculdade, mas uma delas é teoria de controle, que aí você começa a entender por que o bendito circuito oscila e você não entende, e obviamente você não entende o porquê o sistema oscila, o porquê o sistema reage lento ou rápido e tal. Então, teoria de controle é absolutamente fantástico. Esse tipo de livro ele não envelhece, né? Porque é teoria básica, né? É uma teoria realmente bastante básica. Então, esse tipo de livro aqui também em inglês, mas esse tipo de livros aqui foi o início nessa época lá da Amazon, quando a Amazon ainda era um quiosquinho qualquer aí na internet, a internet ainda começando, e a gente conseguia comprar um livro ou outro aí pela internet, né? Outros livros, aí eu comecei a enveredar por outros sistemas também, né? Outras matérias, né? Como eu já comentei, motores, máquinas elétricas, etc. Mas aí tinha também sistemas de comunicação. Isso que é um livro muito famoso na época, o LAT, PP LAT, que era bem explicado, ele é muito fácil de entender. Essa cópia aqui alguém me deu, eu não me lembro mais, não tenho mais detalhes de quem me deu, etc. Esse aqui era um livro de sistemas de comunicação, que na época estava explodindo. Era o início do celular, o início da telefonia celular, né? O início dos sistemas de transmissão de banda larga e tal, via micro-ondas, sistemas de micro-ondas, etc. Então foi um livro que foi bastante bacana. Esse tipo de livro desatualiza bem rápido, os fundamentos estão lá, mas obviamente que esse livro fala de muita tecnologia e essa tecnologia já não existe mais. Uma outra área também que eu me enveredei e também importei esse livro, enveredei por muito pouco tempo, tá? Mas também foi projetos de circuitos em RF, né? Esse tipo de circuito em RF em que você precisa da carta de Smith, que é o que ele mostra aqui, né? As cartas de Smith para fazer a análise de frequência, né? Quando você faz a varredura de frequência, fase, ângulo, etc. Não me lembro mais de tanto assim, mas esse é um livro, curiosamente, que me chamou muita atenção na época, que era um livro bastante prático. Ele tem como projetar um amplificador de X estágios operando na frequência de UHF, por exemplo, de VHF, etc, etc. Tá aí, ele te ensinava, te dava, inclusive com dados técnicos. Nesse ponto ele era muito parecido com o livro do Aitan Povos, só que aplicado para RF, para radiofrequência, sistemas distribuídos. Então, uma coisa que sempre me fascinou foi rádio. Então, efetivamente, aí é um dos apanhadões aí também. Depois eu vou mostrar mais a miúde de cada livro. E aí, bom, foi indo, né? Depois da faculdade terminada,
Aí eu fui pro mestrado e fiquei um tempo no mestrado e aí depois eu comecei a trabalhar e aí é que eu me envolvi com pés e mãos inteiros em programação de microcontroladores. Só aí que eu entrei ferradamente em programação de microcontroladores. Antes eu tinha um projeto ou outro, fiz uma disciplina optativa na faculdade sobre microcontroladores, fizemos um projetinho e tal, mas nada muito grave. Fiz programação em PC, o meu projeto final era uma placa ISA, né, uma placa de... Quem lembra do padrão ISA, né, dos 286, dos 8086, 286, era uma placa ISA que eu projetei e na época já usava CAD, o Protel 98, era muito bacana, 96, era 96 porque foi antes de 98. E enfim, e aí fui deslanchando nessa área aí, um pouco mais de eletrônica digital mais ferrada, com microcontroladores, etc. Quando eu comecei a trabalhar, microprocessadores e processadores digitais de sinais, né, DSPs, etc. Aí eu comecei a programar bastante. Aí eu me mudei aqui para os Estados Unidos, mas aí, quando eu me mudei para cá, um caos total, e eu fiquei, obviamente, fazendo isso de maneira profissional, programação, etc, etc, mas nada de fazer nada em casa como hobby. Aí um livro, que aliás eu esqueci de pegar, que eu também vou mostrar então depois, o livro que me inspirou a voltar a fazer eletrônica como hobby foi do Padre Landel de Moura, que é o Marconi, acreditado como inventor do rádio, com patentes inclusive anteriores às patentes do Marconi e da Itália, só que obviamente que o caminho dele não chegou muito longe, as patentes expiraram e aí o pessoal começou a usar a tecnologia que ele tinha desenvolvido de maneira comercial, etc. E o Marconi tinha mais suporte do governo italiano e provavelmente, enfim, um pouco mais de suporte. Aí o Padre Landel de Moura acabou ficando para trás aí, uma das injustiças da história, mas paciência, né? Mas curiosamente o Padre Landel de Moura me inspirou a retomar a eletrônica como hobby. E aí foi embora. Aí só que hoje em dia, naturalmente com a internet, você tem muito mais PDFs e tal, então você não compra tantos livros mais, livros físicos. Mas um livro muito bacana, eu comprei ainda em rádios, muito prático, também eletrônica, mas rádios a transistor, do Ronald Kwon. O Ronald Kwon é um dos pioneiros, é um dos caras que trabalhou na indústria da TV colorida no Japão, a Sony, não sei se foi na Sony, mas ele trabalhou em projetos de televisão na década de 70, no início da década de 70, e ele conta, tem uns podcasts aí na internet com ele conta coisas absolutamente fascinantes, e ele escreveu esse livro que também é extremamente prático, também como você construir um rádio, os conceitos todos e tal, até você chegar no radinho final. Isso aqui eu já estava nos Estados Unidos, já estava bem dentro da eletrônica como hobby, e aí obviamente que programando, microcontroladores, etc, etc, mas eu sempre acabo voltando um pouquinho pro rádio, né? Que é uma coisa que eu bem ou mal me fascina bastante. Então, é um livro também muito bacana aí de se ter. E é isso aí. E aí, hoje em dia, eu tô aí, né? Esse canal virou canal do Multímetro, né? Mas enfim, ainda tem outras coisas aí para mostrar também. E acabo fazendo os projetos aqui e acolá, né? Mas depois que as crianças nasceram é um pouco mais difícil, né? Falta um pouco mais de gás. Mas basicamente é isso aí. O que eu faço hoje, ainda faço programação de maneira profissional no trabalho e, enfim, desenvolvimento aí com processadores e com Linux embarcado e com programação de microcontroladores, é uma faixa bem ampla. Mas aqui em casa faço os vídeos para vocês, gosto de instrumentação, gosto de eletrônica, gosto de fuçar em coisas antigas, tem um hall de equipamentos aí e de coisas antigas. Tem muita coisa que me remonta ao passado e tem muita coisa que eu via valor na época e que eu não vejo e que hoje em dia é interessante ver como a tecnologia foi atropelada, né? Então tem milhões de pequenos... eu tenho computadores diversos, antigos, um Unitron na época, tenho TRS-80, tem uma série de coisinhas aí, de computadorzinhos aí, até uns portáteis aí da Casio, isso aqui de um grande amigo, Núncio, que deu pro meu pai, e aí eu herdei aí, quando meu pai faleceu, ele não estava funcionando, eu consegui fazer uns ajustes aí, voltou a funcionar, mas chega num ponto que ele volta a ficar biruta. Isso aqui
típico computador dos anos 80, 90, que tem programação em Basic e tal, computador de mão, né, que eles chamavam, né. E aí tem uma série de outras coisas aí, como eu tenho rádios antigos, né, uma coleção de mini rádios transistorizados, aqueles de 5 e 7 transistores. Tenho também um rádio valvulado, comprado pelo meu avô, é a relíquia, uma das minhas relíquias, que eu também vou mostrar aqui, tem ser nos próximos capítulos, mas enfim. E tem aí, eu tenho um gerador de alta tensão, ainda vou fazer experiências também com alta tensão, com neon, tem uma máquina aqui um aparelho aqui de teste de HiPot que eu também quero desmontar, quero ver e mostrar no canal. Mas enfim, tem muita coisa. E a gente vai continuando aí no canal. E sim, enfim, isso é mais ou menos, é um bate-papo, um vídeo longo, mas é mais ou menos aí a minha trilha e o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer nessa área toda aí de eletrônica. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham apreciado isso, apreciado minha fala incessante. E a gente fica aí até a próxima. Põe um comentário aí embaixo se tiverem alguma dúvida e a gente segue em frente. Em tempos em tempos de quarentena, com o cabelo ficando grande, cada vez mais grisalho, mas é assim mesmo. É isso aí, gente. Até a próxima.